Fala pessoal, eu sou o Em Casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto da Dashboard Covid Brasil. Hoje nós iremos adaptar a nossa dashboard para diferentes tamanhos de tela, alterando aqui a forma como a informação ela é exibida de acordo com a largura da tela do usuário. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. A única coisa que falta é eu ativar meu Live Server. Vou clicar aqui nesse botão, ele vai abrir aqui o Live Server para mim. E agora eu vou ir para o meu arquivo styles.css. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é alterar a quantidade de colunas que a nossa dashboard tem de acordo com a largura da tela do usuário. Então eu vou vir aqui na minha dashboard, vou dar um F12 aqui para a gente poder ver aqui no canto superior direito a largura da tela. A primeira media query que eu vou criar é para quando a nossa dashboard ela tiver o tamanho de 960 pixels. Quando ela tiver o tamanho mínimo de 960 pixels. Então eu vou vir aqui. Vou criar media screen and min width 960 pixels. Quando a largura da tela do usuário estiver no mínimo 960 pixels, eu vou vir aqui no bloco container e vou definir que o valor da propriedade grid template columns é 1fr e 1fr. O que eu estou fazendo aqui? A unidade FR ela representa uma fração do espaço disponível no grid container. Vamos supor que ao invés de 1fr e 1fr, a gente tivesse 2fr, 1fr, 1fr. Nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que o espaço disponível no bloco container ele deve ser dividido em 4 partes, porque 2 mais 1 é 4, e eu quero que 2 dessas partes vão para a primeira coluna, uma parte para a segunda coluna, outra parte para a terceira coluna. Ou seja, a primeira coluna ela deve ser 2 vezes maior que a segunda coluna e a terceira coluna. Só que no nosso caso aqui a gente não quer isso, a gente quer que o CSS divida a nossa dashboard em 2 colunas iguais. Por isso que eu coloquei 1fr e 1fr. Só que vamos supor que ao invés de 2 colunas, eu quisesse 16 colunas. Não seria eficiente eu vir aqui e ficar colocando 1fr, 1fr, 1fr até 16. Para resolver esse problema, o CSS ele tem uma função que chama repeat. A função repeat ela nos permite descrever de forma mais sucinta valores repetidos, permitindo que um grande número de linhas e colunas sejam criadas de uma forma mais compacta. Ela recebe 2 parâmetros. O primeiro é quantas vezes que aquele valor ele deve ser repetido. No nosso caso aqui é 2, porque a gente quer 2 colunas. E o segundo parâmetro é o valor em si. No nosso caso aqui, 1fr. Isso daqui é a mesma coisa se eu tivesse feito 1fr, 1fr. Se eu quisesse, por exemplo, 4 colunas, ao invés de eu fazer 1fr, 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 era só eu colocar aqui esse repeat, e ao invés do 2 aqui eu colocasse 4. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, só que usando a função repeat, é uma forma muito mais compacta e muito mais fácil também de você poder dar manutenção no futuro. Se você voltar lá para o problema que eu tinha colocado antes, agora se eu quisesse 16 colunas de tamanhos iguais, era só ao invés do 4 aqui eu colocar 16. Só que no nosso caso aqui a gente quer 2 colunas de tamanhos iguais. Se você vier aqui, ó, eu salvei o arquivo, né? Agora você pode ver que a gente tem 2 colunas aqui, ó, primeira e segunda. Só que além disso, eu também quero alterar a quantidade de colunas quando o tamanho mínimo da tela for de 1170 pixels. Então eu vou alterar quando ela for mais ou menos desse tamanho aqui. Então eu vou vir aqui e vou definir uma outra media query. Media screen
width 1170 pixels. Eu quero que quando a largura mínima da tela for 1170 pixels, ao invés de eu ter duas colunas, aí sim eu quero ter 4 colunas. Quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que agora ó, a gente já tem 4 colunas. Agora a gente precisa fazer com que esse nosso menu aqui com os estados, ele ocupe toda uma linha. Você pode ver que agora ele só está ocupando essa parte daqui. E o que a gente quer no projeto final é que ele ocupe toda uma linha aqui, ó. Ele tem uma linha só para ele. Então eu vou vir aqui na seção 5, State Select, e vou criar outra Media Query aqui. Para dispositivos aí que tem a largura mínima de 960 pixels. E eu vou definir que o meu bloco State Select, o valor da propriedade Grid Column seja de 1 a -1. A propriedade Grid Column ela especifica o tamanho e a localização de um grid item. No nosso caso aqui o bloco State Select, ele é um grid item do nosso grid container, né? Se você quiser entender isso melhor, é só você vir aqui no seu index.html. Você vai ver que a gente tem aqui o bloco container. Dentro desse bloco container, a gente tem aqui o grid item State Select. O que é esse State Select? É essa área aqui ó, de seleção de estados. Essa propriedade Grid Column ela é uma forma abreviada para duas propriedades. A Grid Column Start e a Grid Column End, onde esse primeiro valor aqui ele é o Grid Column Start e esse segundo valor aqui é o Grid Column End. O que a gente está fazendo aqui é definir que o bloco State Select ele deve ocupar todas as colunas do nosso grid container, indo da primeira coluna até a última. Esse -1 aqui ó, é uma forma de você dizer para o CSS que você está querendo pegar a última coluna do seu grid container. Quando você der Ctrl S aqui, você vai ver ó, que o bloco State Select ele está pegando todas as colunas aqui ó, do nosso grid container. Agora a gente precisa ajustar os nossos blocos aqui ó, Databox. Se você vai olhar aqui, eles estão bem diferentes aqui do resultado final. Para fazer isso, eu vou vir aqui dentro da seção Set Databox e vou começar criando uma Media Query aqui para telas que tenham a largura mínima de 960 pixels. Eu vou só diminuir isso aqui para a gente poder ver o resultado, né? 960 pixels. Eu estou olhando aqui no canto superior direito da tela, fechar isso aqui, eu abri isso aqui com F12, né? E eu vou definir que esse bloco aqui, confirmados dos últimos 30 dias, ele deve ocupar duas colunas ao invés de uma só. Como que eu vou pegar só esse bloco aqui dos confirmados dos últimos 30 dias? Se você vier aqui no HTML, você vai ver que o bloco Databox dos confirmados dos últimos 30 dias, ele tem um modificador aqui ó, específico para ele, que é esse Databox 30. Eu vou utilizar esse modificador aqui dentro da nossa Media Query e vou alterar a propriedade Grid Column para Span 2. Essa palavra Span, você pode entender ela como expandir. O que a gente está dizendo aqui é que o bloco ele deve se expandir para ocupar duas colunas do grid container. Se você der Ctrl S aqui, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. O bloco está expandindo. Então fica essa dica aí de você, quando você vê esse nome Span no CSS, você entende isso como expandir. Agora, se você olhar aqui no projeto final, você vai ver que a gente já chegou no resultado que a gente queria para telas que têm uma largura mínima de 960 pixels. Agora a gente precisa alterar a nossa dashboard para quando a tela tiver tamanho mínimo
de 1170 pixels. Então eu vou criar aqui uma outra Media Carry. E aqui dentro eu vou começar fazendo a mesma coisa. Eu vou utilizar o modificador DataBox30, só que dessa vez eu vou dizer que esse box ele deve se expandir por 3 colunas. Lembre-se que quando o tamanho mínimo, que é a largura mínima da tela, é 1170 pixels, a gente passa a ter 4 colunas. Então agora você está vendo aqui que essa área aqui dos confirmados dos últimos 30 dias, ela está ocupando aqui 3 dessas 4 colunas. Como que a gente fez isso? A gente utilizou aqui essa palavra reservada spam. A gente está dizendo que a nossa área dos confirmados dos últimos 30 dias, ela deve se expandir por 3 colunas. E além disso, eu também quero que ela se expanda verticalmente, para que ela pegue 2 linhas. Então eu vou utilizar a propriedade grid row, o span, só que dessa vez o 2. Você está vendo aqui como que ele está agora. Quando eu der Ctrl S aqui, vai ver que agora ele já está pegando 2 linhas, 3 colunas. É só você comparar esse databox aqui com os outros. Você está vendo aqui, que aqui do lado eu tenho 2 databox dos vacinados, da primeira dose, da segunda dose, ou seja, ele está pegando 2 linhas, né? E aqui embaixo eu tenho 3 databox, e aqui ele está pegando 3 colunas. Agora eu preciso fazer com que essa área de mortes por dia, a de confirmados por dia, a de vacinação, números absolutos, e a de vacinação por dia, todas elas aqui, cada uma delas ocupe 2 colunas. Como que eu vou fazer isso? Utilizando os modificadores ali que a gente tinha criado. Se você vier aqui no index.html, você vai ver que cada uma dessas databox tem um modificador. No nosso caso aqui, a gente vai precisar do databox defs, databox confirmed, databox vaccinated abs e o databox vaccinated day. Então vou vir aqui no meu styles.css, ainda aqui dentro dessa media carry, e eu vou dizer que o databox defs, o databox confirmed, o databox vaccinated abs e o databox vaccinated day, eu quero que cada um deles se expanda ali, eu quero que cada um deles ocupe 2 colunas. Quando eu der um Ctrl S aqui, fechar isso aqui, você vai ver que cada um deles aqui já está ocupando 2 colunas. Só para lembrar que isso daqui, essa regra que a gente criou aqui agora, é a mesma coisa que eu tivesse feito isso daqui, É a mesma coisa se eu tivesse criado uma regra para cada uma desses modificadores. Só que se você olhar aqui, eu estou criando 4 regras que alteram a mesma propriedade para o mesmo valor. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, o CSS ele dá para a gente essa forma abreviada aqui, de chegar no mesmo resultado. Quando eu der um Ctrl S aqui, a gente já tem algo bem próximo aí do resultado desejado. Antes de finalizarmos, a gente ainda precisa fazer com que o bloco StateSelect ele ocupe apenas uma coluna em telas que tenham a largura mínima de 1170 pixels. Para fazer isso, eu vou vir aqui na seção 5 StateSelect e eu vou criar uma outra regra aqui, que é a Media Screen, só que dessa vez vai ser o min-width 1170 pixels, e eu vou definir que o bloco StateSelect, o valor da propriedade gridColumn deve ser 1. O que a gente está dizendo aqui é que o bloco StateSelect ele deve ocupar apenas
uma coluna do nosso grid container. Quando eu der Ctrl S aqui, você vai ver que a gente tem um problema. O bloco State Select ele desconfigurou o nosso grid, porque ele está ocupando uma coluna só que ele empurrou os nossos cards aqui e desconfigurou todo o nosso grid. Para resolver isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na seção 6 status, que é onde fica as regras aqui dos nossos cards. Eu vou criar uma outra media query aqui, também focada em dispositivos que tenham a largura mínima de 1170 pixels. Só que agora eu vou alterar a posição do nosso card aqui, ó, de confirmados. Como que eu altero a posição só desse card? Eu vou utilizar a pseudoclasse nthOfType, passando para ela o valor 1, porque eu quero aqui, ó, o primeiro card. E eu vou dizer que a propriedade grid column dele é 1. Quando eu der Ctrl S, você vai ver que ele alterou a posição aqui, ó, do nosso card. Só que o que aconteceu aqui? Lembre-se que no código anterior a gente fez com que o bloco State Select ele ocupasse essa posição. Como ambos estão na mesma linha e não é possível que os dois ocupem o mesmo espaço, o CSS Grid ele cria uma linha somente para o bloco State Select, organizando novamente o nosso grid. Uma coisa que é importante você entender aqui também é que a pseudoclasse nthOfType ela considera apenas os elementos filhos que atendem ao tipo definido antes dos dois pontos. Chegamos então no fim da aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer com que o botão Switch ele funcione. Quando o usuário clicar aqui no botão Switch, ele altere o tema da página de Light para Dark e vice-versa. E também que o menu State Select ele funcione quando o usuário clicar nele, mostrando e ocultando o menu de seleção de estado. Chegamos em mais um para casa aqui do nosso projeto Covid Brasil. Deixo mais uma vez o meu convite para que você se torne membro do clube do canal, tendo acesso a e-books, layouts no Figma e códigos-fonte de todos os projetos do canal. Só clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. O para casa dessa semana é o seguinte: encontre uma propriedade do CSS que não foi utilizada nesse projeto e a explique nos comentários com as suas palavras. Tente dar ao menos um exemplo de uso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fonte, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe a favorita, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.